Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje nós vamos comentar aí uma notícia que está pipocando a respeito de Dungeons & Dragons e Baldur's Gate 3, né? Mais uma besteira aí que tem sido feita pela Wizards of the Coast e a Hasbro, né? As duas empresas juntas, que não bastasse eles serem meros donos da propriedade intelectual, né? Porque é isso que eles são, eles não criaram Dungeons & Dragons, mas estão aí tentando reescrever a história para parecer que foram eles que criaram e tudo mais, né? Então vamos comentar um pouquinho essa notícia. Não é esse o tema, tá? O tema é Baldur's Gate 3. Eu trouxe aqui para vocês e a gente vai comentar. Eu vou tentar trazer alguns aspectos que a maioria aí dos canais não trouxeram, né? Que eu acho que é o que é mais relevante aqui, né? Deixa eu trazer aqui para vocês. Eu optei por essa reportagem aqui do site de notícias Adrenaline, e ele fala o seguinte: mod que traz Baldur's Gate 3 para Stardew Valley derrubado pela Hasbro, né? A empresa reconheceu o erro e já trabalhou para restaurar acesso ao mod popular de Stardew Valley, né? Então eles trazem isso daqui. Eu não sei, eu ainda não vi o teor, o verdadeiro teor da reportagem, mas a gente vai comentar aqui. Continuando aqui, ele traz a notícia, né? Eu preferi trazer diretamente de um site de notícia do que eu meramente comentar, para eu poder trazer algo, vamos dizer assim, uma fonte do que eu tô falando, né? Mas olha só, lançado no começo de março, o mod de Baldur's Village fez grande sucesso ao trazer personagens e elementos de Baldur's Gate 3 para dentro de Stardew Valley. No entanto, quem tentou baixá-los nas últimas semanas descobriu que ele se tornou indisponível graças à intervenção da Wizards of the Coast, companhia pertencente à Hasbro. Então, esse primeiro parágrafo ele já traz tantas camadas e tantos elementos dignos, né, de menção aqui, porque a gente sabe muito bem como funciona a comunidade gamer aí, a comunidade de mods para PC, né? Muitas pessoas, a maioria, esmagadora maioria, trabalha de graça pelo prazer, né, de trazer mods, de manter o jogo vivo, né? Muitas vezes o jogo acaba o conteúdo, mas os mods estão lá trabalhando para trazer variações, para trazer novas experiências, né? Você tem GTA, é o que mais tem, né? Você jogar com Ronald McDonald, com o Mario, né? Esse tipo de coisa que vocês já estão cansados de saber, né? Então isso daí não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. A Wizards of the Coast e a Hasbro, elas não perdem nada com esses mods, né? E a gente vai entender mais pra frente, é uma coisa que vocês já sabem, mas eu faço questão de comentar aqui. A gente vai entender o que eles têm na cabeça para terem feito uma palhaçada dessas, né? De atrapalharem com a comunidade mods. Eu não quero aqui isentar a Nexus Mods, né? Nesse caso específico, talvez eles não tenham tanta culpa, porque foram ameaçados de processo e tal, mas essa atitude de remover mods é uma prática muito recorrente ali daquele pessoal da Nexus Mods, principalmente por causa de pautas identitárias, né? Por exemplo, a gente teve um mod lá do Homem-Aranha que trocou todas as bandeiras do arco-íris por bandeiras dos Estados Unidos, né? E eles removeram por se tratar de um mod homofóbico, né? Uma coisa desse tipo, né? Então você vê que tem muitos pontos, muitos aspectos aí que muito provavelmente a maioria dos canais aí não vão querer falar, porque muitos deles têm compromisso aí com o erro, né? Mas vamos continuar aqui. Apesar de ter sido elogiado até mesmo por Swen Vink, né, que é o diretor ali de criação de Baldur's Gate 3, o mod acabou sendo derrubado do ar a pedido de advogados da companhia. Isso porque ele estaria violando os direitos sobre a série Dungeons & Dragons e por isso não poderia ser oferecido de nenhuma forma. Sim, porque eles queriam que, se houvesse algum mod, na verdade eles queriam que a porta a Wizards of the Coast, né, pensando com a mente da Wizards of the Coast, eles queriam que essa porta aí de uma possível parceria, seja com Stardew Valley ou com qualquer outra empresa, né, eles pudessem ter essa porta aberta para que no momento em que eles pudessem fechar essa parceria com as empresas, eles pudessem fechar e lucrar. Daí chega um cara que faz um mod de graça, oferecendo os personagens ali de Baldur's Gate 3,
Eles não vão querer, obviamente, eles vão perder a oportunidade de lucrar? Jamais, né? Então, mesmo que não tivesse em mente ainda lançar para Stardew Valley, que provavelmente eles nem estavam pensando nesse assunto, mas só do fato de existir, eles não querem, porque tá fechando essa porta aí para eles. Essa é a verdade, né? E aí, a gente entra na questão aí da Larian, né? Do Sven Vink, né? Que é o diretor ali de criação de Baldur's Gate 3. E a Larian, né? Que foi a Larian que criou e desenvolveu esse jogo, Baldur's Gate 3. Todos os personagens que existem lá, né? A Shadowheart, né? A Karlach, né? Todos os personagens ali de Baldur's Gate 3. A história de Baldur's Gate 3 não teve nenhum dedinho sequer da Wizards of the Coast. Na verdade, existe muito menos da Wizards of the Coast em Baldur's Gate 3 do que você pode sequer imaginar. Porque a Wizards of the Coast não criou Dungeons and Dragons, né? Dungeons and Dragons existe desde os anos 70. Eles também não criaram o cenário de Forgotten Realms, né? Que foi criado ali por Ed Greenwood, né? Que a gente sabe que é o criador aí de Forgotten Realms, certo? E o jogo em si, Baldur's Gate 3, foi inteiramente criado e desenvolvido ali pela Larian Studios, né? E a Wizards of the Coast, como de praxe, como é uma prática comum deles, né? Eles simplesmente foram lá e se apossaram da propriedade intelectual, como eles já tinham feito ali com Dungeons and Dragons nos anos 2000, certo? E agora eles não querem que ninguém desenvolva nada sem antes pagar ali os royaltyzinhos para eles, né? Porque é muito fácil lucrar com o trabalho dos outros, né? Essa é a grande verdade. Só que tem um ponto aí muito interessante, porque a Larian Studios, ela tem dado bastante suporte ali para os mods, né? Ela tem uma um excelente relacionamento ali com os criadores de conteúdos ali para mod, com a comunidade ali de jogadores de Baldur's Gate 3, e eles dão inteiro suporte, o exato inverso, né, do que a Wizards of the Coast fez. E muito embora a Wizards of the Coast esteja tentando aí puxar para eles o mérito, né, eles não querem só o lucro, eles querem o mérito do sucesso ali de Baldur's Gate 3, né? Essa é a grande verdade, sendo que se a gente colocar a Larian versus a Wizards of the Coast, a Larian criou Baldur's Gate 3, que é um sucesso. E a Wizards of the Coast criou Dungeons and Dragons, quinta edição 2024, que é um sucesso? Será mesmo? Certo? Continuando aqui na reportagem, né? Em um comunicado à Eurogamer, o Nexus Mods, plataforma que hospedava o mod para Stardew Valley, afirmou acreditar que o pedido da DMCA, né, de remoção de propriedade intelectual lá, né, eu não sei dizer o que é a sigla, mas é isso, né, é como se fosse um flag ali para tirar conteúdo protegido por propriedade intelectual, né. O pedido de DMCA foi resultado de um erro. Consultada, a própria Wizards of the Coast confirmou que esse era o caso. Claro, né? Eles por engano abriram o computador, escreveram lá e mandaram por engano, né? Esse pedido, né? Porque é como se eles tropeçaram, bateram a cabeça no teclado e saiu um pedido de remoção, né? Confirmou que esse era o caso e que estão trabalhando em mais meios de reparar a situação. Né, isso está além de qualquer reparação e eu vou falar o porquê, certo? Mods de Stardew Valley já voltou ao ar, né? Então olha só, o pedido de retirada da DMCA de Baldur's Village foi executado erroneamente e sentimos muito sobre isso, afirmou a empresa em comunicado enviado ao site. Estamos em processo de consertar isso para que fãs da comunidade de Stardew possam continuar aproveitando esse excelente mod, tá? Corridas aí da Wizards of the Coast no sentido de apagar incêndios que eles próprios criaram não é exatamente uma novidade, né? Quem não se lembra aí do escândalo da OGL, né? Esse escândalo que mudou os rumos aí de Dungeons and Dragons, tá? Eu vou voltar aqui para a tela principal, né? Tá aqui a matéria, certo? O Astarion, né? Você tem o personagem Astarion ali no Stardew Valley, mas eu vou colocar aqui pra gente comentar rapidamente. Então, pessoal, não é exatamente novidade
a Wizards of the Coast correndo para corrigir, não assumindo o erro e correndo para corrigir, para apagar o fogo que eles próprios criaram, né? Ali na época do escândalo da OGL, e mudou para sempre, né, a questão da Wizards of the Coast, do sucesso de Dungeons and Dragons, que estava em ampla ascendência à época e passou a ampla decadência depois disso, né? Foi um dos primeiros e principais erros, né? Eu diria que aquele erro ali do escândalo da OGL, ele representa tudo que a Wizards of the Coast tem feito de errado ultimamente, né? Porque D&D, ele sempre foi um negócio muito de nicho. Isso aí é uma coisa que precisa ser dita. D&D e RPG como um todo sempre foi uma coisa muito voltada para nicho. E daí a gente teve ali uma quinta edição que foi muito boa, né? A gente vinha da quarta, que havia sido um fracasso completo e total, né? Você vinha terceira edição, um grande sucesso. Aí teve aquela queda abrupta na quarta edição, e aí a quinta eles vieram com uma proposta em que eles escutaram os fãs, eles fizeram de tudo para trazer um produto que os fãs disseram como deveria ser e trouxeram um presente para nós, que foi a quinta edição 2014. Daí, com esse sucesso da quinta edição, que já alavancou o produto, a gente teve em seguida ali a série Stranger Things, que jogou Dungeons and Dragons mais pra cima ainda, e logo em seguida tivemos a ascensão ali do canal do Matt Mercer, né, que é o canal Critical Role, que foi para as alturas ali, né? A gente viu ali que Dungeons and Dragons nunca lucrou tanto, nunca foi tão jogado quanto naquela época. Daí veio a questão ali da pandemia, com as pessoas presas em casa, passaram a utilizar as VTTs e a jogar mais e mais Dungeons and Dragons. E daí, meus amigos, o olho cresceu, né? Porque a gente via lá a Wizards lucrando muito, vendendo livro e tal. Mas junto com a Wizards, você tinha os criadores de conteúdo. Você tinha, por exemplo, as editoras independentes, as third parties, né, como por exemplo do Kobold Press e dentre outras ali, né, várias editoras ali. Eu lembro da Kobold Press de cabeça, mas teve muitas outras ali que lançaram produtos, né, para Dungeons and Dragons. Teve aquele The One Ring, sempre tem vários aí que lançam produtos third party, todos lucrando muito. Você tinha canais de RPG e um foco muito especial ali no Critical Role, que lucrando horrores, mestrando aventuras online, trazendo lives ali no YouTube, na Twitch ali, para várias pessoas assistirem. Então Dungeons and Dragons tava dando lucro para Wizards e tava dando lucro para todo mundo que fazia conteúdo para Dungeons and Dragons. E daí a Wizards cresceu o olho, né? Eles estavam lucrando muito, mas eles pensaram: ah, o que eu tô tendo aqui é muito, mas o outro também tá. Por que a gente não pode tirar um pedacinho daquele outro que tá ganhando dinheiro também? O olhão cresceu, que o que eles estavam tendo para eles não era suficiente, eles tinham que tomar dos outros também. E daí veio o escândalo da OGL, né? Daí veio o escândalo da OGL, eles tiveram que se retratar, tiveram que fazer uma nova OGL e tentando, claro, fazer uma nova OGL na qual eles conseguissem fazer a mesma coisa que eles tinham plano ali por debaixo dos panos, né? Mas você viu aí as decisões que tiveram, né? Dungeons and Dragons ser virtual, todo aquele negócio. Mas, né, a gente pensa que tudo isso acabou e aí a gente tem essa questão aí do Stardew Valley, que não é a única, não é mais um caso isolado não, tem sido uma recorrente, né? E não tenha dúvidas de que é disso que se trata, né? Eu trouxe aqui o escândalo da OGL pra gente relembrar, porque a história é a mesma, né? A Wizards of the Coast vendo ali uma chance de lucrar, de tirar dinheiro, etc e tal, indo lá destruindo o trabalho de outras pessoas, né? Que mais colaboram do que atrapalham, né? Que é um produto aí que está divulgando Dungeons and Dragons, que tem o potencial de chamar novas pessoas para o hobby, mas para a Wizards não. Eles têm que lucrar mais, né? E eu não sou contra o lucro. Eu sou contra essa atitude predatória aí, né?
Porque também a gente não pode cair nesse erro que muitos aí fora caem, de achar que o lucro é ruim e que tudo que está sendo feito de errado é por causa do lucro, sendo que na verdade é por causa de empresas predatórias que utilizam o poder do Estado para esmagar qualquer tipo de concorrência ou até mesmo possibilidade de pessoas atrapalharem o monopólio deles, né? Porque eles querem monopólio, é disso que se trata, né? E por fim, para encerrar aqui, eu gostaria que isso que eu vou falar agora seja o ponto principal também, né? Porque eu vejo muitos canais por aí reclamando dos erros da Wizards, né? A nova edição, ao contrário do que muita gente tem dito, tem sido um flop. Eu já gravei um vídeo sobre isso que eu vou soltar mais pra frente, vou soltar provavelmente no sábado, né? Mas aí muita gente agora tem reconhecido que o flop que tem sido a nova edição de Dungeons and Dragons, né? A edição 2024. E daí, o pessoalzinho que tem compromisso com o erro, que tem compromisso com a pauta, né? Eles estão lançando, Dungeons and Dragons, como a gente pode salvar esse produto maravilhoso, né? Olha só, eles acertaram tanto, esse livro dos monstros tá maravilhoso, só basta esse tapinha aqui. Olha, foi um erro tirarem meio orc e meio elfo, mas veja bem, entendeu? E aí, eu arremato com o seguinte questionamento. A despeito de todos os erros da Wizards, que a gente sabe que tiveram muitos, a despeito de tudo, se a nova edição fosse boa, se o novo Player's Handbook, o novo Manual dos Monstros, o novo Manual do Mestre, se todos esses livros fossem realmente bons, a despeito das decisões erradas da Wizards, você acha que as pessoas não iriam querer ter esse produto? As pessoas estão falando abertamente em se manter na edição 2014, que é muito melhor. Vários canais, vários criadores de conteúdo, vários players, né? Muitos ali que não são pessoas famosas, pessoas comuns no seu dia a dia, têm preferido se manter na edição 2014. Se a edição 2024 fosse tão boa, vocês acham que a despeito de todos esses problemas com a nova edição, de todos esses problemas de decisões da Wizards, as pessoas não iriam querer consumir de qualquer forma? Não iriam dizer assim, não, eles erraram, mas pelo menos o produto é bom, vou comprar. Quantos casos você não conhece de empresas que tomam decisões erradas, mas mesmo assim as pessoas continuam consumindo, porque no fim do dia o produto que eles oferecem é bom, não é isso, pessoal? Fica aqui o questionamento, né? Para vocês, é um questionamento que ninguém faz esse questionamento. As pessoas estão mais preocupadas em, veja bem, tá tudo certo, mas tem esse errinho e tá flopando só porque falta corrigir aqui esse probleminha que tem aqui no Manual dos Monstros, né? Se eles fizessem isso, dava para salvar. Vamos ver o que a gente pode fazer aí no D&D Beyond para salvar Dungeons and Dragons. Pessoal, é isso aí. Curtam, comentem, compartilhem. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e falou!